Olá, sejam todos muito bem-vindos neste programa Pensando Alto para lá de especial. Hoje nos colocamos aqui no chão do estúdio, num cenário diferenciado. É claro que nós temos que lembrar do nosso grande patrocinador e parceiro, a Decorato. E lembrando que se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece ou ainda não me segue na rede social, me encontra lá no Instagram, Lúcia Verdim. E o que será que nós temos de tão especial hoje que nós estamos nesse cenário cheio de inspiração, onde só de olhar cada detalhe você vai conseguir e aprender a se acalmar. Você vai perceber como é a conexão com uma imagem, com Buda. Nós não estamos aqui para adorar nenhuma imagem, mas nós estamos aqui para nos conectar com esta sagrada calmaria. Quando você olha esta estatueta, por exemplo, isso é um arquétipo de evolução, um arquétipo de conexão. Só de você conseguir chegar nessa postura, nessa calmaria, olhos fechados, cabeça um pouco para frente, reclinada, dizendo inclusive ao universo a sua humildade em receber ajuda, receber auxílio, receber prosperidade, receber e se reconectar com a abundância divina que está à disposição. E na maioria das vezes somos nós que infelizmente nos desconectamos de tudo isso que há, desta abundância divina. Quando você olha para a natureza, quando você observa os pássaros, as plantas, as árvores frutíferas, quando você olha para o mar, quando você olha as montanhas, quando você simplesmente contempla o céu, algo toca você lá dentro, não é mesmo? Pois é. Quando você começa a olhar para tudo isso ao seu redor e sentir, quando você começa a perceber que em cada cor, em cada flor, em cada fruto, em cada espécie, inclusive, existe energia divina da criação, inclusive em nós. E é nesta energia que você entra em sintonia quando você se permite silenciar, aquietar e contemplar, de olhos abertos ou quando você fecha os olhos e traz essa imagem para dentro de você. Já parou para observar alguma dessas citações que eu fiz? O que você gosta de observar no seu dia a dia? Será que você consegue tirar um pouquinho os olhos da tela? Será que você consegue perceber o ar ao seu redor, o aroma? Você consegue perceber as cores que estão dispostas ou disponíveis na sua caminhada entre o ir e vir? Pois então, hoje eu vou contar um pouquinho para você como eu descobri esse caminho da meditação. E já vou adiantando, geralmente nós despertamos para esse lado, para essa sintonia, para essa reconexão, quando nós temos algum problema, alguma questão, algo que nos desafia e na maioria das vezes nós não encontramos uma solução, uma resposta lógica e ninguém fala exatamente como tem que ser. Então, se você está buscando por alguma resposta, se você anda percebendo que alguma coisa na sua vida não está se encaixando e que você não consegue, inclusive, avançar, talvez acalmar seja algo que vai te trazer muitos benefícios.
Vem comigo que você vai perceber. Eu não sei se você conhece a história de Buda, inclusive. Buda foi alguém que experienciou o caminho na prática. Num primeiro momento, ele tentou o extremo, ficar inclusive até sem comer. Depois ele percebeu que o caminho do meio era o melhor e a melhor escolha, sem dúvida. Foi então que muitos que seguiam, que estavam com ele na jornada da transcendência, do ascender, de se libertar inclusive de questões do corpo, deixaram de segui-lo. Mas ele não desistiu, porque dentro dele a sentença era certa. Ele sabia que, na verdade, se afrouxasse demais, o instrumento não tocaria, mas também se puxasse demais as cordas, elas se arrebentariam. Olha que reflexão maravilhosa! Como é que você está aí na sua vida? Será que você está assim 24 horas no ar, sem se permitir relaxar, repousar, descansar? Ou será que você está muito frouxo, está querendo descansar demais, está com uma preguiça extrema? Se você estiver em qualquer uma dessas extremidades, eu vou dizer que nós vamos buscar hoje te levar para o equilíbrio. E o equilíbrio é onde você consegue a força para ir além, mas também a energia para se recompor. E tudo isso vai de equilíbrio, porque se você só trabalhar sem repousar, você vai, infelizmente, chegar no momento de exaustão. E isso não é positivo. Mas também, se você ficar muito lá na sensação de boa, só no bem bom, sem produzir nada, sem aprender nada, sem estudar nada, sem fazer nada, eu também acho que não é o caminho. Quando nós olhamos para Buda, nós sentimos a serenidade. Uma serenidade que vem de dentro, uma serenidade que não pergunta para ninguém, não pede a opinião se está certo ou se está errado. Buda, ele quer chegar, ele quer sentir a paz e ele sente e transmite essa paz, sem sequer perceber, ou melhor, ele percebe dentro dele que ele chegou onde precisa chegar. E foi debaixo de uma árvore que ele passou e resolveu todas as tentações, inclusive. Porque o mais difícil de começar a acalmar, respirar, silenciar, é vencer o externo. Por isso que é muito comum nós falarmos e orientarmos para quem quer meditar e silenciar, para que você feche os seus olhos. Porque quando você fecha os olhos, você para de reparar no externo. Você para de ver a sujeirinha, a trinca, isso ou aquilo que precisa fazer. Você para de olhar para o que está faltando e remete à sua presença, a presença divina que nunca sai de dentro de você. É nessa calmaria que nós temos Buda. É nessa calmaria que esse arquétipo, essa sensação, essa energia que uma imagem de Buda traz, é justamente lembrando que acalmar, fechar os olhos para o externo, pode sim trazer muita presença no aqui e no agora. E é nessa presença, no aqui e no agora, que você pode transformar toda a sua vida. É muito comum nós permanecermos lá no passado, no sofrimento, na dor, na falta, nas histórias, e aí você remói, e fala de novo, e reclama, e clama, e de repente eu digo para você, para tudo, para. Se concentra em você, fecha os olhos, respira
Respira por um instante, fechando os olhos, respirando para dentro. Veja o que você sente. Pode até ser que no primeiro momento você se incomode, porque se dentro de você estiver muito barulhento, se dentro de você tiver muitas emoções sem resolver, é muito provável que fechar os olhos pode ser ainda mais difícil, ou você vai ouvir mais barulho. Agora, se você por acaso começar em primeiro lugar a respirar, inspira pelo nariz e quando você inspirar aquela energia que traz o ar forte para dentro de você, você depois segura por uns instantes, solta. E quando você soltar, você vai perceber que você vai mexer com toda aquela energia que está dentro de você. Sabe quando você está preocupado e parece que seu estômago, as suas energias, o seu intestino, a sua barriga, tudo começa a entrar num colapso? Pois então, é nesta energia que a respiração começa a trabalhar o teu ser. E por isso que nós nos remetemos a Buda. Porque quando nós olhamos essa serenidade, não foi uma primeira vez que Buda se sentou e conseguiu ficar dessa forma. Ele precisou vencer os prazeres, as tentações e tudo que era externo, a ponto de deixar a sua energia fluir. E aí, quando ele flui, você observe que a energia que vem do alto começa a passar por todo o seu corpo, todos os seus chakras, e começa a organizar, inclusive a sua coluna. É muito comum as pessoas que nunca se sentaram ao chão, faz tempo que elas não param alguns instantes para acalmar, elas têm muita dificuldade, inclusive, de permanecer ereta. É natural que pessoas muito estressadas, muito na correria diária, quando elas param, elas precisam se deitar. E é por isso que nós vamos num processo de meditação, calmaria, respiração, acalmando. Meditar não é ficar sem pensar. Nem sei se é possível nós ficarmos sem pensar, mas meditar é quando você não deixa mais que a mente, aquela mente que mente para você, ditar as suas regras, os seus atos, os seus caminhos. E é aí na calmaria que você consegue perceber e se orientar para o melhor para você. Ela traz uma clareza mental, uma energia gostosa. É muito comum, inclusive, todas as pessoas que começam a meditar falar no final que dormiram melhor depois de uma meditação, ou ainda as dores que estavam no corpo, perceber que ela já não existe mais. E aí eu vou dizer, ou perguntar para você, quanto vale isso? Quanto vale uns instantes de acalmar, respirar e silenciar profundamente? Eu posso dizer que a ciência hoje já comprova todo o poder da meditação. E comigo não foi diferente. Quando eu engravidei da minha filha lá em 1996, foi que a meditação chegou na minha vida, ou melhor, eu decidi que eu ia meditar todos os dias pela manhã. Insegura, muito jovem, eu precisava vencer os meus medos, vencer as ideias que nem sempre são boas, vencer todas as minhas dúvidas. E talvez você esteja passando por um momento como esse e tentando vencer alguma coisa que você não tem certeza. Afinal, a vida não é totalmente controlada, não é mesmo? Se você tentar segurar demais, controlar demais, às vezes pode ser contra você. E quando eu digo que a meditação pode curar, é porque quando você para, respira, acalma, silencia, é aí que existe como se fosse uma renovação energética dentro de você. Você começa a abrir espaço
para receber energias de todos os lados, de todas os mestres de luz que nos orientam, de todas as energias elevadas. Quando você respira, inspirando e soltando, você troca a energia. O que estava parado dentro de você, que pode ser preocupação, tristeza, angústia e tudo desta frequência baixa, você começa a respirar, soltar e se elevar energeticamente. É natural, quando as pessoas começam a respirar de forma consciente, elas começam a perceber que a energia está fluindo. Meditar é fluidez. Meditar é conexão com esse fluxo divino da vida, porque a vida é fluxo. A vida não para. Parado, morto, a vida é o contrário. A vida está sempre em mudança, sempre em movimento. Eu quero que você observe mais uma vez a natureza. As folhas que caem, as folhas que se renovam e assim vai. Isto é puro fluxo de vida. E quando eu falo da meditação, lá em 2016, 2017, eu comecei a ensinar as pessoas a meditarem. Então vieram pessoas jovens, pessoas mais maduras, pessoas que tinham muitas dificuldades de se acalmar, inclusive. Mas naturalmente, quando elas começavam a respirar, quando elas percebiam que ao fechar os olhos algo poderia ser modificado, elas voltavam na próxima aula. E o interessante é que quando você pratica a meditação em grupo, é natural que essa meditação é como se ela valesse, ela tivesse uma validade mais ampla. Mas você pode meditar individualmente, você pode silenciar no seu tempo, de manhã, à noite, no meio do dia, não importa. O que importa mesmo é você experimentar. Experimente. Encontrar um lugar sossegado, na sua casa, um cantinho para você. Claro, você pode acender um incenso, buscar um aroma, uma aromaterapia que traga essa energia de centro. Lavanda, por exemplo, é uma essência maravilhosa para te acalmar. Uma gota na palma das suas mãos e você pode inalar. E quando você sente esse aroma, naturalmente a sua mente lembra que você está buscando acalmar. Você pode usar plantas, você pode usar cores, você pode pôr mantras inclusive para tocar. Porque o mantra, toda a música, as notas musicais chegam lá dentro do nosso ser. Chega onde precisa chegar, inclusive nas nossas células. O mantra, ele é poderoso e nos ajuda nessa transformação. A música deve estar sempre num som baixo e agradável, apenas para que ela te lembre ou te remeta a uma certa calmaria. Porém, você deve deixar que esta música não interfira na sua respiração. Então você deve buscar por uma música suave, agradável aos seus ouvidos e que te leve, te conduza naturalmente a esse seu momento de introspecção. Muitas vezes nós temos dificuldade dessa calmaria porque todas as emoções que estão aqui borbulhando no nosso chakra do plexo solar e do centro cardíaco, aqui está muito cheio. E aí você tem dificuldade em respirar e acalmar. O ideal é que você comece se observando. Talvez você precise começar a respirar de olhos abertos. Talvez você precise de uma janela aberta à sua frente. Talvez você precise de uma paisagem. E não tem problema. E você pode começar com 5, 10, 15 minutos apenas. É o suficiente.
O importante é que cada vez mais você perceba que o seu corpo já está aceitando esse momento de relaxamento, de respiração consciente e de calmaria. A meditação ela é tão valiosa que ela reflete-se em todos os aspectos da sua vida. É natural você, quando começa a meditar, querer meditar mais vezes. É muito natural que isso aconteça e isso é muito positivo. Quando você percebe que você está chegando nesse momento de Buda, quando você começa a perceber que esta energia está trazendo calmaria para você, quando você percebe, inclusive, que você está conseguindo sintonizar, não com o estresse, não com o caos, não com a preocupação, mas com a energia da paz que é natural a todo ser humano, a todo ser vivo, inclusive. Quando você olha para uma flor, o que você sente? Quando você olha para um fruto colorido, bonito, uma borboleta, um beija-flor, um pássaro, uma ave voando, sobrevoando, o que você sente? Você sente a liberdade, você sente que existe uma energia, uma conexão, uma frequência do ar. Você já percebeu quando o vento é forte e as aves continuam voando lá em cima? É impressionante como elas confiam na energia do vento e elas não se desesperam. A meditação traz mais ou menos isso para nós. Ela vai nos dando confiança, ela vai retomando a nossa estima, a permissão, ela vai deixando você mais forte por dentro, com a consciência, com a mente mais iluminada. Você começa a perceber e receber ideias, insights, soluções. Será que isso vale a pena para você? Eu confesso que ao meditar 9 meses durante toda a minha gravidez, foi uma experiência muito boa. A minha filha, quando nasceu, ela era calma. Ela dormia e sorria. Era muito gostoso de ver. É claro que cada fase das nossas vidas traz sim uns desafios novos, traz sim alguns medos, porque o que nós não conhecemos geralmente nos desafia. Mas que tal você começar a acalmar diante de um cantinho lá que você tem na sua casa, ou ainda pode cultivar? Eu trouxe aqui um bambu da sorte, O bambu da sorte deve ficar dentro da nossa casa, porque qual é a sorte do bambu que ele nos traz? Qual é essa energia que o bambu da sorte nos traz? Ele nos traz essa oportunidade de cultivo, é uma planta de fácil cultivo, que brota fácil e que cria muitas raízes. Ele gosta de água, ele gosta de sombra e é mais ou menos assim que nós acabamos ficando quando nós fechamos os olhos, quando nós acalmamos. É como se eu dissesse que você fica na sombra, não na sombra que nós falamos da psicologia, da psique, mas você se recolhe, você fica num momento seu interno, pessoal, e é aqui que você começa a resolver, ou pelo menos a encontrar as suas respostas. Aquela, inclusive, que ninguém vai falar para você, porque eu não sei em qual fase de vida você está, mas existem as fases da vida que todas as respostas nós não encontramos nem no Google, nem nos livros e nem em lugar nenhum. Essa resposta é sua. É muito gostoso quando você medita e você começa a perceber que ao despertar no dia seguinte, a resposta e a solução chega até você de forma clara, através de alguém, através de uma mensagem ou de qualquer forma que o universo quer trazer para você. Então, no segundo momento desse programa, nós vamos aprofundar nesse momento de meditação. Se você nunca meditou,
talvez você tenha a primeira chance de participar de um momento com toda esta energia que nós vamos alcançar, respirando, acalmando e voltando para dentro de você. Você fica comigo, nós voltamos já já. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, um parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Então, você está preparada? Preparado? Para acalmar por alguns instantes? Você sabia que só de unir as suas mãos na frente do seu peito, você já manda um comando para o teu cérebro que este momento é junto à tua divina presença. Quando você coloca chakra e chakra das mãos, todas as digitais juntas, isso se torna valioso. Se você tiver uma japamala, é claro que você pode utilizá-la. Agora, se você não tiver nem incenso, nem a música que você gosta, porque é a sua primeira vez, eu vou te convidar a sentar num lugar que você sabe que não vai ser incomodado ou incomodada por alguns instantes, e você vai simplesmente unir as suas mãos aqui na frente do seu peito e perceber, deixar chegar aqui energia. É comum as mãos se aquecerem e depois você me conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência, se é a sua primeira vez, se você já meditou outras vezes, se você já tentou inclusive e nunca conseguiu. Eu confesso que eu já recebi muitas alunas e já meditei muitas e muitas vezes. E mesmo quem nunca conseguiu meditar, sai da minha aula
sorrindo, agradecendo, porque não imaginava que conseguiria relaxar. Então se você realmente desejar, coloque os fones de ouvido agora, para me ouvir assim com mais profundidade, para que a minha voz chegue aí em cada célula do teu corpo e te ajude a desbloquear cada um dos seus chakras. Lembra do fluxo? Lembra da fluidez? A meditação é para desbloquear, inclusive, toda a energia que precisa fluir. Afinal, um corpo saudável, uma mente saudável, uma alma em paz, junto ao espírito, é resultado de fluidez energética. E a meditação, se nós medirmos a aura de uma pessoa que está meditando, ela se amplia muito. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Então vamos juntos? Eu quero que você inspire, colocando as suas mãos aqui ao centro do seu peito. Quero que você feche os olhos, se você conseguir. Então você pode inspirar contando até 4, no seu tempo. 1, 2, 3, 4. Você retém se conseguir. Se não conseguir, você já solta o ar. Às vezes, no começo, você precisa soltar o ar pela boca. E você pode, então, usar de forma que fique mais tranquilo para você. Você inspira e solta, de preferência pelo nariz. Mas se no momento você estiver muito aflita, se você estiver muito cansado, se você estiver cansada, é comum você precisar daquela respiração que faz como se fosse um alívio mesmo. Lembra que o mais importante é que você se permita inspirar com profundidade, como se o ar fosse além aqui do seu peito, ela conseguisse passar aqui, chegando e mexendo com o seu plexo solar, com o seu abdômen. Respira, respira, inspirando, soltando o ar. Quando você solta o ar, você procura fazer um movimento com o seu abdômen de colocar como se grudasse lá nas suas costas. Mas é um movimento agradável, não é desagradável. Se você não conseguir num primeiro momento, você simplesmente vai respirar no seu tempo. O que temos que evitar? Aquela respiração curta, porque quando nós estamos muito afobados, a gente só respira a respiração que parece que o ar não entra dentro de nós. E por isso que o peito fica apertado, o estômago fica mal e toda a barriga. Então, o que é mais importante nesse momento é que você observe a sua respiração. Vamos novamente? Inspira comigo então. Entre uma respiração e outra, é muito importante que você relaxe. Relaxe seus ombros, relaxe seu pescoço. Procure ajeitar. Se você não consegue sentar assim como eu estou sentada, você pode sentar simplesmente numa poltrona, numa cadeira confortável, no sofá. De preferência, num ambiente que você não tenha muitas informações passando para lá e para cá. Você pode até fazer na sua cama. O mais importante é que você, a cada respiração consciente, procure fazer mais entrega do teu ser. Vamos de novo, inspirando juntos? Então, inspira pelo nariz. Retenha o ar por alguns instantes, se você conseguir, e depois você solta. Repita a sua respiração no seu tempo. Inspira.
contando até 4. Retenha o ar por alguns instantes e solte todo o ar. Perceba que parece que o ar vem lá das costelas, sabe? Que toda a energia que está parada lá nas suas costas, que muitas vezes, inclusive, está pressionando e causando dor, nesse momento está tudo começando a flutuar. Quando você começa a respirar naturalmente, você começa a ganhar energia, pôr energia nova para dentro de você. O ideal é que você respire profundamente por alguns instantes. Então você faz 1, 2, 3, 4, 5, até você perceber que seu corpo já não está mais brigando com você, já não está mais querendo impor as necessidades, inclusive. E você simplesmente começa a perceber que uma energia está fluindo. É natural, às vezes, inclusive, perceber as pernas formigando um pouquinho, incomodando. Se você não tem costume, hábito de parar, é possível que você nem consiga permanecer com as pernas. Então você estica da forma que melhor fica para você. Importante, meditar é sempre sentado. Muitas pessoas chegam às vezes tão estressadas que precisam esticar o corpo e deitar. Porém, o ideal é que você trabalhe essas respirações sentado. Depois, se você precisar esticar o corpo para relaxar mais, então aí você fica à vontade. Se você deseja se desenvolver em meditação, lembra que você vai precisar trabalhar a sua coluna ereta. E quando você fica ereto, você recebe a energia que vem lá do alto, assim também como o seu chakra raiz também se organiza com as energias e com o aterramento. Vamos voltar na respiração? Vamos respirando de novo. E veja se ficou mais tranquilo, mas se você começa a perceber a fluidez na sua respiração. Fecha seus olhos por alguns instantes, solta suas mãos, coloque ao longo dos seus joelhos. Se quiser voltar as suas mãos para cima, para que os chakras das mãos recebam a energia que você também está respirando, fique à vontade. Se sentir que deve ficar com as mãos para baixo também no seu joelho, também pode. Nesse momento, eu aconselho que você não faça mantra nenhum, que você não una a ponta dos dedos, que você simplesmente trabalhe o soltar e o receber nossas energias, novas energias inclusive, para que você deixe que a energia flua. Esse exercício de respiração você pode fazer quantas vezes você desejar durante o seu dia. Pode fazer de manhã, na hora do almoço e no final do dia, antes de dormir e depois se colocar para dormir na sua cama. Você vai perceber que esse simples fato de respirar de forma consciente vai trazer muitos benefícios a todo o teu ser. Vamos? Vamos junto inspirar novamente. E é nesse momento que eu vou convidar você a unir a palma das suas mãos no centro do seu peito, no chakra cardíaco. Você pode acomodar, inclusive, os seus polegares bem no centro do seu peito, tocando o seu peito mesmo, em contato com você. Perceba se suas mãos se aquecem. Perceba se você continua respirando e agora você talvez busque respirar não tão profundamente. Comece a inspirar e o soltar também deve ser pelas narinas. Não faça mais esforço. Procure deixar o seu corpo mais quieto, mais centrado, como se existisse, como você já estivesse, como se você inclusive estivesse encostado numa árvore. Imagine
que atrás das suas costas existe um tronco e uma árvore bastante frondosa. E vocês começam a trocar energia. Você vai perceber que a sua respiração é tranquila, que se antes estava curta, se o ar nem passava, você simplesmente começa a deixar que tudo flua. Você percebe inclusive que aqui as suas pernas se transformam como se fossem raízes mesmo e começam a demandar, elas começam a se estender por toda a terra. E você percebe a energia que vem do alto e desce pelo topo da sua cabeça, vai tocando o seu terceiro olho, o chakra da testa, a laringe, vai cuidando aqui todo do seu chakra laríngeo, vai tocando o seu coração, a energia cardíaca, o chakra do coração, vai tocando também seu plexo solar, a energia do estômago, depois chega aqui no baixo ventre e a todo tempo, se você desejar, você pode ir tocando. Você vai perceber inclusive que seu chakra raiz, que está lá na base do cóccix, também está recebendo energia. E é uma energia que trabalha muito a sua firmeza, a sua determinação. Uma energia que todos nós precisamos estar ativo. Sem essa energia da determinação, fica difícil nós decidirmos por algo que realmente tenha bons resultados. Quanto mais você se conecta no alto, mais você recebe esta energia nova que vem do alto e vai permeando todos os outros chakras. O sétimo chakra é o chakra coroa e é aqui que a energia começa a descer e não o contrário, o primeiro chakra. Então nós sempre começamos, conforme nós inspiramos e soltamos, a energia começa a tocar o alto da cabeça e vai descendo inclusive por todas as vértebras da sua coluna, como se fosse desenhando símbolos do infinito, vértebra por vértebra, chegando até a última vértebra, a vértebra do cóccix. Agora eu quero que você perceba que ao mesmo tempo que a energia desce pelos seus chakras e coluna, quando ela chega lá, ela também volta e ela faz como se fosse uma energia que vai, que flui, desce, vem de novo e sobe, traz mais luz. Mas é tudo num fluxo perfeito, num ritmo perfeito, numa energia divina. E você vai acalmando, você vai percebendo. Não tem problema se for a sua primeira vez e você quiser abrir seus olhos, se você quiser olhar como eu estou aqui, não tem problema. O que mais importa é o que você deixa chegar, o quanto você se abre para que esta energia comece a circular. Quando eu falo que a energia vem do alto e vai descendo pelo topo da cabeça, pelo chakra coroa, por todas as vértebras da sua coluna e por todos os chakras e vai energizando, esta energia ela é ampla e ela se forma como se fosse elos de luz, mas nas laterais, na frente, mas são muitos, é como se ela fosse circulando todo o nosso ser. E portanto é muito comum quando a pessoa termina de meditar, ela sentir que esta energia se ampliou, que a aura está toda iluminada junto ao corpo e que todos os chakras estão totalmente alinhados a esta energia divina, a esta energia de vida. Eu quero que, se você estiver ainda aqui comigo, de olhos fechados, que você respire mais um pouco e que você perceba até onde chega essa energia. Se algum lugar do seu
corpo incomoda, leve a palma das suas mãos como se fosse curando. Então, se você estiver com o peito muito apertado, se você estiver muito preocupada ou preocupado, traga as suas mãos aqui uma sobre a outra. Deixa que as mãos, essa respiração, esta energia possa curar, possa abrir, possa dissolver, inclusive, o que quer, qualquer sentimento que foi guardado aqui. Mágoa? Você tem mágoa? Que tal você trabalhar um pouco o Ho'oponopono, a energia que dissolve as memórias, os vínculos, os elos que nós nem sabemos que existe. Que tal? Que tal você trabalhar o eu sinto muito? Quando você diz eu sinto muito, você está se libertando de tudo que você não enxerga, mas que você sente que pode estar travando a sua vida. Então você diz, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Conforme você repete essas frases, você vai deixando que a energia chegue e vá reparando qualquer tristeza, qualquer injustiça, qualquer sentimento de rejeição, de abandono. E, portanto, na meditação, você não costuma pedir nada. Você não precisa fazer meditação para visualizar alguma coisa, não é isso. Podemos usar a meditação para isso. Mas esse momento, a intenção é acalmar. É que você retome as batidas do seu coração. Como se você orquestrasse a sua respiração, as batidas do coração e todo o fluxo energético que corre pelas suas veias, que corre, todo o sangue que corre no teu corpo. Consegue visualizar esta energia trabalhando todo o teu cérebro, os teus neurônios, trabalhando toda a sua pele, seus olhos, seu nariz, boca, ouvido, o queixo, os dentes, a língua, o maxilar. Consegue inclusive perceber que essa energia desce pelas cordas vocais, vai descendo, vai trabalhando a sua fala, a sua comunicação, tudo que você pôde dizer, mas também o que você não pôde dizer. E é aí que o Ho'oponopono nos ajuda a limpar tais memórias. Memórias, inclusive, que nem começaram em nós. De todas as histórias que nós repetimos, mesmo sem saber quais são. A meditação, ela traz essa calmaria, ela traz essa consciência, ela traz essa energização e essa limpeza. Por que ela deve ser feita constantemente? Porque as energias mudam o tempo todo, conforme o que você pensa, conforme o que você sente, o que você ouve, o que você fala, o que você vê. A meditação deveria ser praticada todos os dias, pelo menos 15 a 20 minutos, desde que você consiga se acalmar. E, portanto, eu repito, se você conseguir respirar da forma que nós praticamos hoje, trazendo a consciência para o seu momento, unindo as suas mãos, a hora que você perceber que você já está aqui, agora, onde realmente você tem poder para transformar. E é aí que você começa a se perceber. É natural você perceber um leve sorriso na sua face. É natural você se emocionar. É natural você perceber, inclusive, que parece que seu peito abre. A sensação é como se você ganhasse espaço de luz e se sentisse gigante em luz. Gigante em luz,
como se nós medíssemos a aura aqui e não coubesse aqui. Ela deve estar gigante. Não a minha, a sua também, que parou para respirar, para sentir esse momento de calmaria. E aí você pode finalizar esse momento com as suas mãos aqui, no centro do seu peito. E é com as mãos aqui que nós estamos nesse momento, trabalhando o silêncio, onde você fecha seus olhos, silencia por alguns instantes, começa a perceber novamente toda a luz que flui pelo seu corpo. Desde o alto da sua cabeça até a sola dos seus pés. Você simplesmente só observa, sente, percebe, aceita receber novas energias. Vai deixando que esta energia flua, vai deixando que um elo gigante de luz só se expanda, abrindo o seu caminho, trabalhando a sua mente, seus pensamentos, suas ideias, seu coração, trabalhando a sua aceitação, trabalhando a sua frequência energética, trabalhando a sua sintonia, como se você em espiral recebesse toda a luz e como a energia é inteligente, ela chega exatamente onde precisa chegar. Você não precisa se preocupar. Você só deixa que a energia cumpra o seu papel de desobstruir o seu canal, de sintonizar com as melhores energias e com as energias do alto. Você se coloca para receber e permanece respirando e soltando o ar naturalmente, com mais leveza e muita gratidão. E é nessa gratidão que eu vou agradecendo a nossa parceria com a Decorato, que eu vou agradecendo a sua audiência, eu vou agradecendo a oportunidade de ter conduzido você nesses momentos, que se você desejar, você volta aqui para repetir esse exercício junto comigo todos os dias. E você pode curtir esse vídeo, inclusive, você pode compartilhar com outras pessoas que você também sabe que merece este momento de sintonia boa, de calmaria e de muita energia de gratidão. Deixa aqui, namastê, porque é o meu Deus interno saudando o Deus que existe em você, a sua divina presença. A minha divina presença saúda a sua divina presença. Namastê.